Vamos abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Vamos falar um pouco sobre a falibilidade dos projetos humanos. Amém? A Provérbios não diz que a gente faz vários planos, vários projetos, mas o que prevalece? Os desígnios do Senhor. É por isso que a gente sempre fala muito em relação a fazer diferença, nós somos diferentes, né? Ou pelo menos devemos ser, e a gente tem que trazer isso para a prática, porque como a gente vê os crentes decepcionados? Você já viu algum? Eu vi essa semana, me olhei no espelho todos os dias, a gente vê. São umas coisas assim que a gente realmente precisa ser transformado, aí, conforme foi compartilhado, e é hoje, amém? Por quê? Porque, na verdade, essa questão dos projetos, toda a decepção de projetos, planos, o que é projetos? É o que deveria acontecer, como as coisas devem se suceder, tudo isso é projeto. Então, eu tomo uma atitude esperando um resultado baseado naquela atitude. Quando eu não alcanço aquele resultado, o meu projeto falhou. Sim ou não? Aí, em vez de eu assimilar isso, eu acho um culpado pelo meu projeto não ter dado. É assim ou não? Vamos fazer essa leitura aqui? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais. Jactais, vamos parar aqui um pouquinho, muitas vezes a gente lê e não entende o que é jactais. Se sobressair, se elevar, né? Orgulho, né? E jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Amém? Então, todas as questões de projetos, de planos, a gente tem que entender. Porque olha só a diferença. Alguém que fez um projeto, mas diz assim, se o Senhor quiser, vai se estabelecer. Amém? Para um que faz o projeto e não coloca isso. Qual é a tendência? Se der errado, se frustrar. Amém? Nós tivemos uma experiência um outro dia que foi interessante. O Senhor tem falado bastante de oração agora nos últimos tempos. Amém? A própria questão do jejum, do estudo, os irmãos não assistiram, assistam. A gente vê que a gente precisa orar, inclusive, antes de fazer. Então, a oração é tudo. Tanto é que se eu me deparar com uma situação que, de repente, eu me abati, se eu orar, a tendência é muito grande da minha reação não ser a reação que eu tenho tido. É porque muitas vezes a gente tem as reações, mas a gente não ora. Então, se eu tive uma reação, toda atitude e reação, ela manifesta como um projeto. Por quê? Porque eu espero um resultado. Nós acordamos todo dia com um projeto. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitos acontecem as mesmas coisas, quase sempre tem o trabalho, aquele horário. Então, tudo é um projeto, só que às vezes isso muda e a gente não consegue lidar com isso. É por isso que a gente se frustra. E aí as pessoas botam a expectativa, fazem depois, aí se vitimizam, aí culpam os outros. Isso tudo são manifestações de alguém que projetou algo que não aconteceu, mas não teve uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, porque ele não orou. Se o Senhor quiser, assim vai ser. Aí outro dia eu e a Joyce saímos, nós tínhamos que ir a um lugar, uns 300 quilômetros, aonde ia se estabelecer algo, mas a gente sempre faz o quê? Ora, amém? Vou sair, vou orar. Se o Senhor quiser, vou chegar lá, né?
Quantas pessoas saem e não voltam? Se o Senhor quiser, nós vamos chegar. E aí, o que você faz? Você coloca tudo aquilo, e nós colocamos exatamente todas as situações que ia se suceder naquele dia, nessa localidade. E eu me lembro que eu ainda orei assim: Senhor, e que nos traga a tua direção através do que tu diz na tua palavra, que é a paz. Colossenses 3,15 diz assim: a paz de Cristo é o árbitro, ela nos direciona. Dica básica: ficou sem paz? Está sem direção. Nem? Está brabinho? Está sem direção. Está revoltadinho? Sem direção. Magoadinho, bicudinho, tudo sem direção. É por isso que eu tenho que orar para que Deus me dê o quê? Que eu não tenho, ninguém pede o que tenha. Então, Senhor, nos dá a paz. Se é para se estabelecer isso, nós está indo lá. Nós saímos. Nós andamos 80 quilômetros. Quase nos 80 quilômetros, veio uma ligação. E essa ligação dava uma direção de que não era para se estabelecer aquilo, não era para ir. Mas tu já andou 80 quilômetros. Quando eu não coloco no Senhor e faço algo assim, o que a primeira coisa, porque eu nessa vez não, mas é natural que a gente ia fazer. O quê? Já gastei essa gasolina. Ainda acabei de passar no pedágio, porque foi logo depois do pedágio, ainda que é para dar mais uma. Podia ter antes do pedágio, foi depois. E aí você pensa, o tempo que perdeu, é assim ou não? Gente, eu vou dizer, vou dar um testemunho, o pastor está testemunhando. Nossa, olhamos e disse: amém. Glória a Deus. O que nós vamos fazer? Vamos tomar um café. Estamos passeando, meu amor. Paramos, tomamos um café. E ainda, quando eu fui para parar no café, eu ainda cruzei o lugar. E aí, para fazer a volta, tinha que andar mais no monte. Que bênção, né? Vamos ver se a serpente está morta ou está se fazendo. Aí ela disse: agora eu acho que só lá embaixo. Aí daqui a pouco a gente olhou a plaquinha retorno. Mas tudo na paz. Aí eu fico imaginando, gente, isso é muito legal, né? Eu quero mais isso. Eu não vou sair mais de casa sem fazer essa oração. E pedir aquilo que eu necessito. Por quê? Porque na verdade a gente faz muitos projetos, muitos planos, mas não adianta, o que vai prevalecer é aquilo que Deus. Então deu errado, entre aspas, é porque não era de Deus, sim ou não? Mas eu queria muito. Eu já me empenhei naquilo, eu já me desgastei naquilo, mas o Senhor disse: não. O que eu faço? O que eu devo fazer, quem confia no Senhor? Desfrutar. Amém? Ou eu tenho que me amargurar? E se alguém tivesse ligado para mim e dito para mim ir, aí sim eu ia, mas eu vou ligar. Então, na verdade, tudo que Deus espera de cada um de nós é essa dependência dEle. Na verdade, nós vivemos independentes, só depois que der errado a gente vai buscar Ele. Na verdade, a gente tem que ter uma convicção, e isso é em todas as áreas da nossa vida. É relacionamento, que dá muito errado. Relacionamento é o que mais dá. Crio, faz um monte de planos. Aí nós vamos casar dia tal. Vamos viajar e namorar dia tal. Aí não botar no projeto as desavenças. Aí veio a desavença. Ah, mas não é aquilo que eu imaginava, porque parecia outra coisa. É assim ou não? E aí, cai. E aí, na verdade, a gente tem que dizer, por isso que eu acho que até na oração, agora quando fizer os casórios, eu vou fazer uma oração diferente também. Ó Senhor, dá uma unção, a paz de Cristo sobre o noivo e sobre a noiva. No momento que eles se depararem com alguma decepção. Porque tudo sempre é o que falta, irmãos. Direção nessa hora. Por quê? Porque falta paz. E a paz é de quem? Não é minha. A paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração.
A paz é de Cristo, então eu tenho que pedir para Ele. Senhor, me dá a paz. E aí foi muito legal, porque eu estou até me regozijando, daí a gente começa a agradecer, e sabe, eu vou dizer, e é testemunho mesmo, tu não sente nada, nada. É algo realmente sobrenatural, não é daqui. E a gente desfruta, e como falta isso para nós, né? É crente desesperado, frustrado, decepcionado, desanimado, e tudo por causa disso. Porque eu fiz um projeto, eu fiz um plano, eu conheci esse abençoado e fiz um plano, queria ser assim, e não é assim. Ah, mas ela devia ser assim, mas não é assim. E aí, o que você vai fazer? Se frustrou, é porque você planejou, você não colocou diante do Senhor, você não orou. Porque se for orar para o Senhor vai dizer assim, mas o teu cônjuge é falho mesmo. Tu não sabia que ele errava? Mas tu não sabia que a mulher fala bastante? Mas sabe que uma vez no aconselhamento eu disse isso para um abençoadinho, me falando. Eu disse, irmão, mas só tu, desde que eu não estou na igreja, eu sabia que as irmãs falam bastante. Porque estava reclamando que a mulher falava demais. Eu digo, mas eu sei que elas falam, tu não sabe, tem até a ciência com prova, elas falam muito mais que nós. Eu já tinha ouvido falar, sim, mas aí tu planejou que ela não ia falar. Aí ela começou a falar, se frustrou. É a mesma coisa, relacionamento. Você sabe que as pessoas falham? Mas Deus disse porque elas falham ou não? Não, mas não devia. Mas ele disse ou não? Então você se frustrou porque você que está fora daquilo que Deus tem. Por quê? Porque na verdade o externo e os outros faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho que ter paz de Cristo comigo, e por isso que eu tenho que orar. Não se faz nada sem orar. E aí, deu errado, se deu uma balançada, ore de novo. Pergunte, Senhor. Imagina se a gente... E isso é muito legal, é por isso que eu já contei muitas vezes que a gente sabe, a gente que não quer. Porque eu me lembro mesmo, e nunca me esqueço dessa. Briguei, sapateei, saí gritando, entrei no quarto, bati a porta, olhei na cabeceira e a Bíblia aberta. E eu olhei para ela e vi ela aberta e fiz que não vi. E quando eu fiz que não vi, eu já disse, agora eu já vi. Tá, como é que é? E aí tu tem que murchar. Mas a gente não quer murchar. Porque no fundo a nossa natureza não quer a verdade. Ela quer a mentira mesmo. Ela quer se alimentar daquilo. Porque a verdade subjuga na hora. Não tem. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. É por isso que quando a gente desfrutar disso, irmão, não tem... Olha, eu vou dizer umas coisas que o crente, aquele que crê e está na linha do Senhor, não sofre. Não sofre. Se eu estou sofrendo é porque eu ainda estou com deficiência, mas vou chegar lá também. Mas é por isso que eu tenho que saber qual é a promessa do Senhor. Você sabe que a promessa de Deus para a igreja é que ela não vai ser ansiosa? Sabia disso? Amém? Mas eu sou ansioso, mas a promessa de Deus é que você não seja. Então, se você está sendo, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, é contigo. Porque a gente não pratica. Como é que eu vou ter fé se eu não tenho experiência? Romanos 5 não diz isso? A fé vem do quê? Da experiência. A experiência é o quê? Eu coloco diante do Senhor através da oração, aí faz pegar esse meu testemunho, e você sai, anda um monte, daqui a pouco o Senhor te dá aquela experiência e diz, gente, que legal. Eu dizia para a Joyce, e a Joyce para mim, tu viu que nós estamos em paz? Eu vi. Até estava com medo de falar. Mas estamos, não senti nada e achei bem bom. E aí, tomamos um cafezinho, quando vimos já era 11 horas, nem vamos tomar muito café, daqui a pouco tem que comer. Voltamos bem faceiro, glorificando o Senhor. É uma bênção ou não? Podia ser diferente? Com certeza, podia. E é isso que a gente tem que averiguar muitas vezes. E aí a gente fica falando que a vida passa tão rápido, a gente se estressa com um monte de coisa, a gente podia estar desfrutando. Tão bicudo. Reclamando para Deus.
choramingando, porque as coisas não deram. Se não deu, é porque Deus não quer, Ele vai mostrar lá na frente que é o melhor. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então, aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Então, aquilo que de repente você pode estar balançando, é porque de repente você não orou antes, como eu também tenho. Eu estou dando esse testemunho porque para mim também foi bem legal. Porque eu não fico todo dia... É porque, na verdade, eu vi, gente, que legal. E aí eu digo, não, essa experiência eu gostei, eu quero de novo. E aí o que eu faço quando eu quero de novo? Eu persevero. Aí realmente agora tudo que a gente fizer, a gente vai orar e dizer, Senhor, e derrama da Tua paz sobre a nossa vida, que ela nos direcione, se essa é a Tua vontade. Porque a paz, ela subjuga com toda dúvida, com toda reclamação, com toda ansiedade, com toda queixa, com todo julgamento, com tudo. A paz é a paz, irmãos, porque essa é de Cristo. E essa paz que Deus dá, a gente sabe, né? Ninguém tira. E aí a gente desfruta. Então, uma igreja que é direcionada pela paz de Cristo é uma igreja que é totalmente dependente dEle. Aí a gente vai começar a entender, né? Porque a gente ainda fica assim, muitas vezes eu mesmo falo assim, digo, gente, como é que esse cara conseguiu dormir no meio dos leãozinhos? Me diz como é que ele dormiu com os bichinhos. Os bichos estavam parecendo mortos ou estavam ali andando em roda dele? Porque a paz de Cristo estava sobre aquele homem. Os irmãos creem nisso? Porque aquele homem era totalmente dependente do Senhor. Como é que José aguentou tanta coisa? Com certeza, irmãos, ele tinha muita paz. Olha só Deus para derramar isso. E às vezes a gente experiencia uma coisinha assim, que nem uma coisa básica do dia a dia, de uma viagem. E a gente fica assim, gente, isso é muito legal. Eu quero isso. Eu quero levar isso para todas as áreas da minha vida. E aí a gente tem que exercitar. E aí daqui a pouco a gente vai dar umas rateadinhas, mas daí a gente vai lembrar, puxa, melhor é ficar descansado do que se estressar. O melhor é colocar diante do Senhor do que querer estar resolvendo as coisas. É por isso que realmente a gente tem que entender que não adianta, a Bíblia já diz isso, o homem tem muitos propósitos, muitos projetos. Gente, se botar todos os projetos que eu já fiz, a gente tem muitos, sim ou não? Mas não se preocupe, e não pare de fazer, o problema não é fazer o projeto. A questão não está nisso, tanto que ele diz que o homem faz muitos planos, pode planejar. A questão não está nos planos, tá? Quando eles não se estabelecem, aí é que entra o desafio. Por quê? Se eu estou na dependência do Senhor, não tem problema, se não aconteceu, eu descanso, senão eu fico. E você vê que isso potencializa, porque os sentimentos potencializam. É por isso que a gente tem uma tendência de trazer daí as memórias. É por isso que as pessoas... Você já falou isso ou só eu? Deu uma coisa errada. A gente traz tudo de coisa. Para mim não dá nada certo. Já ouviram isso? Só eu que falei isso. Para mim não adianta. Acho que eu tirei pedra na cruz. Por quê? Porque na verdade você não assimilou lá, vai só potencializando, vai ficando cada vez pior. Agora, aquele que está na paz diz, não deu aquilo que eu queria de novo. Deus é bom. Ele sabe, eu estou sempre tentando fazer as coisas que Ele não quer. É uma benção ou não? Estou brincando assim, mas é. Isso faz toda a diferença, gente. E é muito bom, né? Vamos provar e ver que Deus é bom. Que Deus continue me dando essa graça para os irmãos também. Né? E se a gente for e der erradinho, a gente chutar o pau da barraca, aí eu vou me lembrar, puxa, aquela vez eu estava na paz, agora eu já me perdi. E aí é benção, porque daí eu me arrependo, confesso e desfruto, não tem problema nenhum. Aí vamos aprender com os erros. É por isso que eu preciso, né? Escolher. Para escolher eu tenho que ter as opções. Vocês querem escolher
ter paz e estar de boa com tudo ou quer ficar estressadinho? Escolha. Eu também. Amém? Vamos colocar em pé? Uma benção ou não? 9 horas. Um frio danado, abençoado do Senhor. É bem bom, né? Glória a Deus. Vamos fazer um louvorzinho? Dá tempo? Amém? Para descer o pãozinho. Eu brinco que às vezes o pãozinho dá uma engasgadinha. Fica meio... Mas, gente, isso é muito interessante, porque sabe que a gente vai aprendendo devagarinho, de tanta gente se estressar, daqui a pouco a gente começa assim, puxa vida, melhor. Por isso que o salmista diz, né? Provai e veja que Deus é bom. Olha como é legal, gente. Até porque a situação, quem muda é Deus, né? Mas a gente sempre vem com a mente natural, mas se eu não faço, não adianta. Aí tomar conta. Já está se fazendo demais, já se passou. Mas, na verdade, Deus, quando dá a paz, Ele dá a direção. Amém? Então, não quer dizer que você vai ser um omisso, não é nada disso. Quer dizer que você vai agir no tempo certo, da forma certa. Amém? Não é que você vai ficar zen, não é nada disso. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, no tempo que Deus quer que você faça. Então, em nome de Jesus, que nós possamos engrandecer o nome do Senhor, confessar diante dele que realmente a nossa deficiência está quando prevalece a vontade de Deus, porque muitas das vezes não é aquilo que nós planejamos, não é aquilo que nós esperávamos, e nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, que realmente não sabemos lidar com isso. Em muitos momentos, a gente acaba sendo levado pelas situações, pelas atitudes dos outros, pelas circunstâncias. Mas nós queremos, como corpo e como igreja, exercer, Senhor, através da oração, o poder da Tua palavra. Que Tu nos permita, Senhor, desfrutar, nos dê, Senhor, essa paz tão necessária e essa paz que nos direciona, porque ela é o árbitro. Ela que manda nós avançar, manda nós parar, manda nós falar, manda nós ficar quieto. É ela que faz todas as coisas. E que essa paz, Senhor, reine na vida de cada um dos Teus filhos. E que o discernimento e o entendimento venha ser uma realidade na nossa vida. Nos perdoa todas as vezes que nós agimos da forma conforme nós lemos no livro de Tiago. Se muitas vezes a gente nos tornamos jactantes, muitas vezes nós estamos manifestando a arrogância, a soberba, e tudo isso simplesmente manifesta a independência de Ti. Que Tu mostre a cada um de nós e nos leve de volta para o caminho que nós devemos andar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, totalmente rendidos e abrindo nosso coração para que Tu tenha essa liberdade de nos mostrar e nos direcionar. Porque nós confessamos que muitas vezes nós acabamos tomando caminhos que não são os Teus. Nos traz, Senhor, esse desfrute da Tua presença e que nós possamos, mais uma vez, através da nossa oração, desfrutar de tudo que Tu tem para nós nessa noite. Que os Teus anjos, Senhor, prepare o caminho de volta a cada lar, que Tu abençoe cada família, que Tu traga, Senhor, a comunhão, traga a unidade e que nós possamos, em nome de Jesus, exercer aquilo que Tu tem manifestado sobre a vida de cada um de nós como Teu propósito. Amém? Deus é bom.